bem-vinda. Eu sou a Suzana Leão e eu estou aqui no canal do Sejus para nós continuarmos os estudos a respeito deste livro que é o nosso objeto de estudo no momento. Por uma teoria espírita sobre gênero e sexualidades, um diálogo decolonial do nosso companheiro Alexandre Júnior, que é um dos fundadores do Ágora Espírita de Pernambuco. Queridos e queridas, hoje quem faria esse estudo é uma outra companheira nossa do Sejus. Ela teve um problema familiar bastante delicado e não pôde estar aqui. Então, eu não estava preparada para fazer essa substituição, né? Eu fiquei sabendo disso hoje de manhã e vocês sabem, nós precisamos nos apoiar. Quando alguém tem algum tipo de problema, alguma demanda familiar, alguma coisa em casa ou no trabalho, isso precisa ficar em primeiro lugar, né? Então eu tô aqui de boa vontade, não tinha me preparado, mas nós vamos fazer uma conversa juntos a respeito desse item. O estudo seria do item 3, por um espiritismo socialmente engajado. Eu li o livro do Alexandre há muito tempo. Eu comprei esse livro. Eu acho que tem aqui até um autógrafo dele. Eu comprei esse livro em 2023, eu comprei logo no lançamento, então eu logo em seguida li, então faz bastante tempo que eu li. Nós vamos fazer esse estudo juntos, nós vamos dar uma relida em alguns pontos e vamos lá, vamos ver o que a gente consegue, né? Por um espiritismo socialmente engajado. Eu vou ler um parágrafo que o Alexandre colocou aqui, que é uma citação do Eugênio Lavini, que era um político, foi um político intelectual, comunista, espírita, maravilhoso, que foi meio que ocultada a biografia do Eugênio Lavini, né? Por causa disso, por causa dessa sua posição política e tudo mais. Ele escreve assim: uma vez, porém, que se encare o espiritismo como filosofia, sem nenhuma ligação com religiosismo, acontece que porções de problemas podem ser logicamente apreciados e julgados na vida de relação humana, como não o poderiam ser com o espiritismo religião. Assim com a música, assim com as outras ordens de fenômenos. Em verdade, as grandes questões sociais do momento, como educação, assistência social, o trabalho, a política, a democracia, os direitos do homem, o socialismo, o comunismo, a paz, toda uma série de ideias, de atos, de fatos, de pensamentos e de relações humanas, recebe um conceito diferente, conforme sejam eles coados através do prisma religioso ou do prisma científico. Lavini. Enfim, queridos e queridas, esse livro do Alexandre, e o Alexandre é muito feliz, muito sensível na escrita dele. Ele não se propõe a dar nenhuma solução fechada. Ele levanta questões, né? Aqui, eu vou ler só uma apresentação do item, né? Por um espiritismo socialmente engajado. O Alexandre escreve: apresentamos um espiritismo essencialmente progressista, propositivo de uma crítica social espírita, que busque torná-lo socialmente engajado. Entendemos que só assim será possível a formatação de uma teoria espírita sobre gênero e sexualidades. Entendemos que a produção de diálogo com as ciências humanas e com as realidades sociais do nosso tempo propiciam esse engajamento. Essas associações retiram o espiritismo de um isolamento dogmático e religioso, tornando-o fecundo e capaz de oferecer caminhos revolucionários à sociedade. Eis a verdadeira razão de existir
do Espiritismo. Formar uma sociedade que se ame. Eu acho linda essa frase. Nós precisamos de uma sociedade que se ame, uma sociedade que não coloque de lado nichos de seres humanos, ou por questão racial, ou por questão de gênero, ou por questão sexual. Nós não podemos continuar nos isolando, nós precisamos de uma sociedade amorosa, de uma sociedade que lute por todos, né? Na verdade, essa é a questão, esse é o viés do Espiritismo. Para isso nós somos espíritas. Aí, o Alexandre continua. Eu vou ler aqui um parênteses, porque o bonito do Alexandre é que ele escreve e ele vai fazendo algumas citações muito importantes que a maioria dos espíritas não conhece, que são os escritores espíritas progressistas, né? Sempre existiram, mas o movimento conservador conseguiu fazer com que os escritores intelectuais, pensadores espíritas progressistas, desde sempre, fossem ocultados do grande público, né? E o que ficava na vitrine sempre eram só os romances espíritas, que são ficções, né? São histórias de ficção, como todo romance. Olha esse parágrafo aqui escrito pelo Deolindo Amorim. O Deolindo Amorim, só um parêntese, ele era o pai do Paulo Henrique Amorim, nosso querido, saudoso Paulo Henrique Amorim. Olha o que o Deolindo Amorim escreveu. Nem a solução materialista, que se atém apenas ao estado presente, nem a solução providencialista, que transfere os deveres pessoais para a onipotência divina, nenhum dos dois. Tinha um ponto ali, vocês me desculpem. Ler e tentar gravar ao mesmo tempo não é fácil. Vou começar de novo. Nem a solução materialista, que se atém apenas ao estado presente, nem a solução providencialista, que transfere os deveres pessoais para a onipotência divina. Se é um erro, e erro aberrante, desprezar o espírito e concentrar todos os ideais do homem no círculo restrito das realizações exclusivamente temporais, também é um erro, e dos mais inconsequentes, menosprezar o mundo a que se pertence, para ficar na pura contemplação do espírito, fugindo às leis da natureza. Não é? Quando a gente diz que nós precisamos ser espíritas, mas manter os nossos pés no chão, nós precisamos olhar para o mundo. E como esse livro aqui é um livro, porque o Alexandre ele é estudioso dessa área, né? Ele tem uma formação acadêmica nessa área das sexualidades. Como esse livro focou nessa questão, né? E que é um problema, meu Deus, é um problema gritante a questão da sexualidade na nossa sociedade. Nós não podemos dizer, eu sou espírita, não me envolvo nisso. Gente, de maneira nenhuma. Nós precisamos estar atentos a tudo que nos rodeia. Bom, depois, aqui o Alexandre complementa. E já que o espiritismo é uma doutrina comportamental e não contemplativa, no sentido de orar e aguardar, entendemos a filosofia moral como a compreensão e consequente vivência da ética comportamental espírita. Essa ética é um convite amoroso, pedagógico e educativo, que não violenta a intimidade e aguarda o tempo de cada um. Dessa forma, não exige que os seres humanos e espíritos sociais se violentem e estejam sempre e completamente aptos. Porém, a própria dinâmica da vida lhes oferece recursos e ferramentas para que no tempo propício, a partir da oportunidade produzida, de forma progressiva e progressista, esses indivíduos ascendam no sentido de que se elevem, né?
com as suas próprias essências e de forma social e coletiva, colaborando na construção de um mundo mais igual, mais justo e capaz de atender às suas demandas mais íntimas, dando às suas identidades confiança, conforto e segurança, para que possam vir a ser e, vindo a ser, possam aparecer. E em aparecendo, possam agir no mundo de forma política, na busca política, gente, de forma política. Nós somos seres políticos. Nós nos posicionarmos a respeito das mazelas do mundo são atitudes espiritualizantes e políticas. Em busca dos seus direitos. Estes seres entendem que este processo é educativo, amoroso e progressista. E aí ele continua, esse parágrafo é maravilhoso, depois eu leio só mais um pedacinho, mas eu acho que a gente consegue entender bem a que se propõe o parágrafo do Por um Espiritismo Socialmente Engajado. Queridos, passou da hora de nós nos engajarmos. Na verdade, o livro trata do engajamento e ele foca na questão das sexualidades, né? Porque nós sabemos, as sexualidades são múltiplas, né? Existem pessoas numa ampla gama de sexualidades. Inclusive, existem muitos jovens, adolescentes, pleiteando uma não sexualidade, que são os assexuais. Isso é assim. Nós não podemos nos iludir e dizer, não, só existe homem e mulher. Não, gente, só existe homem que quer, a mulher e a mulher que quer. Não é assim. Não é assim. E cada vez mais, espíritos encarnados, nós precisamos aceitar como são as dinâmicas sociais para acabar com culpa, acabar com preconceito, acabar com um monte de recalque, né? Um monte de recalque. O que fazem? Atrasam o nosso processo evolutivo espiritual e material também, porque causam dor, causam retrocesso, causam violência, né? E no último caso, causam muitas vezes a morte de pessoas, né? E a destruição de vidas, de muitas vidas, a que morreu e a que matou. Então, queridos e queridas, esse livro realmente é um convite para que nós espíritas saiamos daquela posição confortável de ficar lendo romance, romance espiritual, achando que nós já temos todos as nossas questões resolvidas. E não é assim. O mundo está precisando ser curado, o mundo está precisando ser refeito, o mundo está precisando ser reestruturado. Nós estamos precisando nos reinventar em muitas coisas, né? E fazendo isso, agindo dessa forma proativa diante da sociedade, nós estamos fazendo isso para a nossa realidade espiritual. Nós estamos fazendo isso para a gente. Nós estamos fazendo isso para a nossa caminhada, para a nossa encarnação. E para as outras encarnações que virão, né? Fruto dessa que nós estamos vivendo. Eu vou ler só mais um parágrafo aqui que eu achei muito bonito. Olha só. Entendemos que um dos primeiros passos é compreender que não somos donos da verdade ou produtores de verdades absolutas. Agindo por inferência, não produziremos empatias suficientes que façam com que os ambientes espíritas não sejam hostis para as camadas mais afetadas pelas violências. Invisibilizações e mortes da nossa sociedade, tampouco colaboraremos
com a elaboração de uma teoria espírita sobre gênero e sexualidades que venha a interferir na sociedade, oferecendo reflexões, conhecimentos, mudanças de hábitos e maus costumes, como a LGBTQIAP+, fobia, por exemplo, né? Enfim, queridos, todas as fobias precisam ser combatidas, todas. Não basta nós dizermos, eu não sou homofóbico, eu não sou transfóbico, eu não sou, fóbico, de qualquer sigla, eu não sou. Não basta isso. Nós vivemos numa sociedade que pede, além da nossa não adesão aos preconceitos e às fobias, a nossa luta contra essas coisas que se manifestam na sociedade. E como espíritas, se nós ainda frequentamos casas espíritas, não é o meu caso, mas muitos de nós ainda frequentam, é dentro de uma casa espírita que nós vamos conseguir fazer esse diálogo. Numa palestra, né? Levando o livro do Alexandre, mostrando que existe esse tipo de discussão no movimento de espíritas progressistas, né? Que nós não somos uma ilha, que nós não somos donos da verdade, que nós estamos tentando construir juntos um caminho, mas que nós sabemos que alguns atalhos desse caminho são horríveis. Nós sabemos que as fobias são horríveis. Nós sabemos que as fobias levam à violência. Nós sabemos que todos esses ódios que se instituem, todos esses ódios que se instituem na sociedade são perniciosos, né? Contra pessoas, contra a maneira como essas pessoas vivem a sua sexualidade. E o Espiritismo, sendo uma doutrina que apela para a nossa humanidade, que apela para a nossa espiritualidade, e nós, espíritas, que sabemos que espírito não tem sexo enquanto espírito, a questão sexual é uma questão nossa da encarnação, né? Que não deixa de ser apenas uma tarefa da nossa vida, uma faceta da nossa vida, algo que vai nos dar uma experiência, que vai nos dar uma vivência, uma bagagem a mais, né? E que muitas vezes nós estamos reencarnando para poder vivenciar talvez aquilo que em outro momento a gente odiou, aquilo que em outro momento a gente sentiu fobia, né? É muito importante que a gente consiga ver as coisas como o Deolindo Amorino sugeriu, com as duas visões, a visão espiritual e a nossa visão material. Nós estamos encarnados e nós precisamos, além de defender o nosso direito de estarmos encarnados, nós precisamos entender que todos os seres que estão ao nosso lado têm direito de estar encarnados, todos eles. E todas as encarnações são válidas. Nós não podemos inviabilizar a encarnação nenhuma. Todas as experiências reencarnatórias, seja no âmbito sexual, gênero, político, seja no âmbito de etnia, de religião, de geografia, né? Não importa onde, como, todas as experiências são experiências válidas e nós não temos o direito de invalidar nenhuma experiência. Em todo esse livro, o Alexandre, de uma forma muito suave, muito poética em alguns momentos, coloca isso, que nós precisamos ajudar a construir uma sociedade que se ame, uma sociedade que se respeite, que veja as encarnações suas, né, todas, como encarnações válidas,
Como é que a gente pode colocar um grupo de pessoas no limbo e dizer, não, eu não sou, mas também não gosto? Escuta, é complicado, gente. É muito complicado, né? Então, meus queridos, o Alexandre faz propostas muito interessantes. Eu só vou ler aqui o finalzinho. Aqui ele coloca. Aqui, ó. Acho interessante. Um dos passos para conseguirmos tornar os ambientes espíritas empáticos, acolhedores e seguros para as pessoas, independente da sua cor, orientação sexual, identidade de gênero e ou expressão de gênero, é a educação que favoreça, viabilize e crie o diálogo. Essa ferramenta dialética proporcionaria a possibilidade de discutirmos verdadeiramente como são e como agem as pessoas que formam os ambientes espíritas. Ele tá se referindo às casas espíritas, aos grupos espíritas. O quanto de preconceito norteia a nossa ação e o quanto de norma social dita as nossas práticas. Né? Aí um trabalhador espírita tá lá na casa, daqui a pouco se depara com aquelas palestras esdrúxulas que falam que os homossexuais estão lidando com energias do umbral. Tem gente que fala isso, gente, dentro de casa espírita. Uns livros horríveis que falam de energias sexuais, papapá, que os homossexuais estão lidando com aquilo. Gente, o que é isso? Da onde que surgiu isso? Surgiu de um movimento espírita conservador que privilegiou o preconceito. E aí tem médium psicografando, a gente também às vezes nem sabe se aquilo foi mesmo psicografado, porque às vezes até eu duvido, né? Psicografando coisas de espírita fascista, de espíritos fascistas, preconceituosos, racistas, homofóbicos. E isso é dito dentro de uma casa espírita como se fosse lei. E o trabalhador homossexual que está ali? O que acontece com ele? Como é que ele se sente? Como é que ele pode estar em paz, né? Dentro de uma casa espírita? Que tipo de acolhimento é esse? Olha, queridos e queridas, é uma situação muito, muito delicada, sabe? Muito delicada. E o movimento de espíritas progressistas, ele surgiu basicamente para tentar se contrapor a isso. Para tentar se contrapor a essa gama de preconceito que foi sendo derramado sobre os espíritas durante tantas décadas, praticamente durante todo o século XX, né? E até agora, porque nós, no movimento espíritas progressistas, somos um movimento extremamente jovem. Temos 10 anos de existência, né? Muito, muito jovens, uma década. E as outras todas décadas, o que foi feito, o que foi falado? Então, queridos e queridas, o recado do Alexandre, por isso que eu indico demais esse livro, gente. Eu indico demais vocês procurarem esse livro, porque isso aqui é uma fonte para palestras, é uma fonte para fazer grupos de estudos, né? É uma coisa, assim, extremamente necessária. Nós, espíritas progressistas, valorizarmos os nossos companheiros do movimento que estão fazendo esse trabalho intelectual, né? Essa produção intelectual de altíssimo nível. Olha aqui, eu vou ler só o último parágrafo para a gente encerrar de uma forma bonita. Alexandre escreve muito bem. Mantemos acesa a ideia da partilha que fomenta saberes e convidamos cada um e cada uma de nossos leitoras e nossos leitores a continuarmos neste desafio literário, que consigamos estabelecer todas as possibilidades ao nosso alcance e que, no fim da nossa trajetória,
estejamos todos e todas e todes ainda mais indignadamente curiosos que no momento em que começamos a leitura desse livro. Esse é o nosso desejo e para isso, sigamos. É isso, meus queridos, ele não dá nenhum tipo de receitinha, tá? É um livro que faz um chamamento, ele coloca coisas para serem pensadas, né? O que nós podemos fazer? E cita coisas que já foram ditas, coisas que já foram jogadas, e muitas vezes algumas dessas coisas foram escondidas, né? Jogadas para debaixo do pano, assim, para debaixo da mesa. E o movimento espírita precisou dessa sacudida, dessa mexida, né? Que foi o surgimento dos espíritas progressistas. Contamos com vocês para o próximo estudo, isso vai ser mês que vem, espero que tudo dê certo, espero que que a nossa companheira, que por sinal, agora que eu olhei, acho que vai ter que ser eu também, enfim, vamos lá, queridos. Eu coloquei meio que como uma meta de vida não deixar essa coisa do estudo morrer, né? Então eu que aguente. Um beijo bem grande, a gente se vê por aí. Até mais.